Pois qualquer um que desobedecer quaisquer desses mandamentos e ainda ensinar ao seu irmão a desobedecer também, será chamado menor no reino dos céus. Como de costume, o tema de hoje é essencial para o desenvolvimento da nossa fé. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e hoje vamos ver o porquê tantos pastores têm pregado contra a lei de Deus. Pessoal, eu quero tratar esse tema com toda a humildade do meu coração. Eu sei que o que eu vou tratar aqui é um tema delicado para muitas pessoas e às vezes pode parecer um pouco ofensivo para alguns líderes, pastores ou até mesmo para irmãos que, de certa forma, aprenderam com esses pastores a deixar de lado, a desprezar a lei de Deus. Mas por outro lado, eu não posso deixar de te informar o que a Bíblia diz a respeito de quem desobedece os mandamentos do Eterno. E esse tema por si só é bastante amplo e profundo. Daria para fazermos um estudo de meses só com esse tema. O que eu proponho aqui é uma reflexão, uma pequena introdução a esse respeito. Apesar de ser um teólogo por formação, eu não me considero como tal. Sou muito mais um amante das Escrituras, da Palavra de Deus, do que um acadêmico propriamente dito. Então eu vou te apresentar a minha reflexão, com toda a humildade e contrição do meu coração. Vai ficar claro no decorrer desse vídeo que eu não tenho intenção e não irei manipular nenhum texto ou de debater com alguém. O que eu pretendo aqui hoje é fazer com que você mesmo decida se quer ficar com a pregação dos pastores ou com o que a própria Bíblia diz. Eu tenho percebido ultimamente vários temas aqui no YouTube contra a lei de Deus. Esses dias eu vi um pregador super famoso aí no meio gospel que tinha o título da pregação: "É por isso que eu não guardo o sábado". Aí num outro vídeo, um outro pregador de outra denominação tinha o tema da pregação: "É por isso que para nós o que realmente interessa é o Novo Testamento". E como se já não bastasse, um outro disse assim: "Depois de Cristo nós somos livres da lei. E agora esse negócio de leis alimentares não existe, você pode comer o que quiser". E a primeira pergunta que eu quero levantar hoje é: o que será ou por que será que eles estão tão interessados nestes temas? Por que será que vídeo atrás de vídeo, estudo atrás de estudo, eles tentam levantar argumentos contra a prática das leis bíblicas? A resposta é meio óbvia. Ninguém trata de temas desnecessários. Se esses temas estão em alta no mundo gospel, é porque muitos membros dessas denominações têm feito perguntas a esse respeito. E o que muitos líderes não perceberam é que esse não é um acontecimento aleatório, mas é um mover do Espírito do Eterno, restaurando o ensino que foi apresentado pelos apóstolos à igreja primitiva. Esse é um tempo de restauração, um tempo profético que nem todos perceberam ainda, mas que já está acontecendo em todo o mundo. E veja só, a restauração é pessoal. Eu não pretendo debater com ninguém, nem levantar polêmica sobre esse assunto. Então, de coração, eu vou te fazer um pedido. Me faz um favor. Se você não tem curiosidade sobre esse tema, não se preocupe em assistir esse vídeo. Esse tema não é para você. Esse assunto não é para você. Se você está bem onde está, se o seu coração está em paz, no tocante a como você enxerga a lei de Deus, tudo bem. Mas se existe uma pontinha de dúvida, sequer um pequeno incômodo, menor que seja, uma curiosidade, tenha certeza que isso é o próprio Espírito de Deus que quer te mostrar a verdade. Quer abrir os seus olhos para que você compreenda toda a plenitude e a beleza das leis de Deus. Lembra do que o salmista disse? "Lâmpada para os meus pés é a tua Torá e luz para o meu caminho. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e dá sabedoria aos simples. Os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos." É dessa forma que os antigos crentes enxergavam a lei de Deus. O que será que mudou? Ou quando mudou? A restauração é pessoal. E para isso eu tenho que dizer a você
que eu não tenho compromisso algum com nenhuma denominação, religião ou líder espiritual. Meu único compromisso, a minha missão, é tentar te mostrar o que realmente a Bíblia diz a respeito do próprio Deus e dos seus mandamentos. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Não importa qual o grau de instrução que você tem, qual o tamanho da capacidade intelectual, se você tem doutorado ou PhD, ou se você não sabe nem ler e escrever. O único que pode convencer o seu coração é o próprio Espírito do Eterno. E ele faz isso através da sua palavra, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E veja só, esse tema é tão amplo que ele atinge ao mesmo tempo pelo menos duas religiões, que são distintas, mas ao mesmo tempo irmãs: o judaísmo e o cristianismo. Se você perguntar para judeus ou para cristãos, eles vão afirmar que possuem a verdade sobre a interpretação bíblica. No entanto, eu posso afirmar biblicamente que tanto o judaísmo quanto o cristianismo devem voltar para a palavra de Deus. Eles precisam voltar para a palavra de Deus, para os profetas e para as profecias bíblicas. Lembra como eram formadas as primeiras igrejas estabelecidas pelos apóstolos? Inicialmente, essas comunidades foram formadas por judeus que creram em Jesus, no Yeshua, como Messias, que ele era o enviado de Deus, o próprio Filho de Deus. E posteriormente, essas comunidades agregaram ex-pagãos que agora criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pessoas que não tinham conhecimento algum sobre o único Deus, mas que agora professavam a mesma fé dos apóstolos e dos profetas de Israel. Antigos adoradores de deuses estranhos, idólatras, que se converteram, abandonando as suas práticas pecaminosas e começando a aprender a praticar o modo de vida que os que creram em Jesus praticavam. E aqui eu devo ressaltar um ponto, porque muita gente se esquece. Com o passar dos séculos, aconteceu um episódio que teve consequências desastrosas e que nos afetam até hoje: o surgimento da teologia da substituição. Esse é um tema para outro vídeo, mas é só um parêntese para que você entenda de onde vem essa ideia de combate contra a lei do eterno. Que, na verdade, alguns nem chamam de lei do eterno, eles chamam de costumes judaicos. Às vezes, em conversa com alguns desses líderes, eles nem se referem aos estatutos e à lei de Deus como leis bíblicas, mas como costumes e ritos judaicos. Como se Israel tivesse criado as suas próprias leis e a sua própria maneira de adorar a Deus. Esquecem-se que toda a liturgia, as festas, a maneira de cultuar e adorar a Deus foram pré-estabelecidas antes mesmo que Israel tivesse algum templo. Desde os primeiros dias da criação do seu povo Israel, Deus dá a Torá para Moisés, para que ele repassasse a Israel todas as suas leis, todos os seus mandamentos, para que aquele povo vivesse em justiça e fosse o espelho da relação de santidade entre as nações e Deus. Então a primeira coisa que você vai aprender hoje é que quando você ouvir algum pregador dizendo assim: eu não sigo esses costumes judaicos, ou eu não sigo esses rituais judaicos, veja bem a respeito do que ele está falando. A quais leis ele está se referindo? Aos ritos religiosos judaicos que realmente foram invenções humanas de alguns rabinos? Ou será que ele está colocando tudo no mesmo saco e se referindo às leis do eterno, que são para sempre, como se fossem leis rituais rabínicas religiosas? Isso é perigoso demais, pessoal. Colocar no mesmo pote as leis de Deus e as falsas leis religiosas rabínicas podem ter consequências desastrosas. O próprio Jesus já combateu isso no seu ministério. Lembra uma vez que ele chegou com seus discípulos e se assentou na mesa e alguns rabinos perguntaram: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus, com toda a sabedoria, diz a eles: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai de dentro dele. Essa aqui é uma das passagens mais claras, mostrando que Jesus nunca teve compromisso com leis rabínicas, com rituais estabelecidos por homens. Esse lavar das mãos aqui, antes da refeição, não é um lavar comum, mas era um ritual rabínico que havia sido estabelecido, como se tivesse algum poder de santificar aquele que iria fazer a refeição. Está conseguindo entender a diferença? Por outro lado, Jesus disse assim, em outra ocasião:
Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela. Sempre que o rito ou costume é de mente humana, simplesmente religiosa, litúrgica, Jesus descarta. Mas toda vez que é mandamento, que é lei de Deus, ele dá plenitude a ela. Ele faz com que nós consigamos entender além da letra. Não é só o ato em si de cometer o adultério, mas até mesmo o pensamento, a vontade, a disposição da mente e do coração já é a transgressão da lei. Yeshua, Jesus, deixa bem claro isso. Lembra o que ele disse no Sermão do Monte? Eu não vim abolir a lei, nem os profetas, mas eu vim plerosai, eu vim dar plenitude ao entendimento delas. Esse é um belo exemplo disso. Historicamente, a teologia da substituição dividiu a Bíblia entre período da graça e período da lei. Pegaram alguns textos isolados de João, da carta aos Hebreus, e fizeram uma teologia completamente equivocada. E é por isso que hoje você vê líderes, pastores, ensinando exatamente o contrário da lei de Deus. E aqui eu vou parafrasear o apóstolo Paulo, o rabino Shaul, dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De que escritura o rabino Shaul, o apóstolo Paulo, estava falando? Naquele tempo não existia nada do Novo Testamento compilado como Bíblia. Paulo está exclusivamente dizendo que a Torá, todo o Antigo Testamento, todos estes livros, esses escritos, foram inspirados pelo Eterno para que nós fôssemos instruídos em justiça. Por que será que o mundo está tão injusto? O mal prevalecendo sobre o bem, o errado se estabelecendo como se fosse certo. Nós vemos isso todos os dias. Quanta injustiça! Será que o motivo disso pode estar no abandono da lei de Deus, que instrui o homem para a justiça? Em alguns bairros que você entra, tem em um mesmo quarteirão, às vezes 3, 4, 5 igrejas, quase que uma do lado da outra. Mas a injustiça permanece. Está faltando a lei de Deus. Está faltando ensinamento para que as pessoas pratiquem as boas obras. Isso não é de hoje. Esse abandono, essa substituição foi feita aos poucos durante os séculos. No Concílio de Antioquia, por exemplo, os líderes da igreja substituíram o dia do Senhor, o sábado, pelo Dominus Dei, o dia do Deus romano, o Deus Sol, o domingo. E depois, no Concílio de Nicéia, eles abandonaram completamente a Torá, proibindo a sua leitura e substituindo o hebraico pelo latim. Colocaram o latim como língua oficial das Escrituras. De onde tiraram isso? E veja só, Jesus, Yeshua, é o maior judeu que já pisou nessa terra e o mais obediente à lei de Deus. Ele mesmo disse aos seus discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Ele mesmo disse que enquanto existisse céus e terra, nada da lei seria invalidado. A palavra de Deus é eterna, os mandamentos e os seus juízos são eternos. E aí, posteriormente, lá na Reforma Protestante, já 1500 anos depois de Jesus, o reformador Martinho Lutero faz lá o seu embate protestante contra a Igreja Católica, que, diga-se de passagem, foi muito útil, essencial para que a igreja desse uma guinada e começasse o seu retorno para a Escritura. Nós podemos afirmar que, historicamente, esse foi um marco para a volta do entendimento bíblico sobre a salvação e o viver na fé. Mas faltou uma coisa. A igreja saiu de Roma, mas ela não voltou para Jerusalém. A igreja saiu de Roma, mas se desdobrou em muitas outras denominações a partir de onde ela já estava. Muita coisa foi corrigida sim com a Reforma Protestante, mas agora é um tempo de restauração, de voltar para a referência, voltar para Jerusalém. Já já você vai entender exatamente o que significa voltar para Jerusalém. 2 eventos principais na história proporcionaram essa divisão entre Antigo e Novo Testamento.
entre lei e graça. O primeiro deles aconteceu quando alguns judeus, líderes do povo, não reconheceram Yeshua como o enviado de Deus, como o Messias. Alguns deles o desprezaram. E o segundo ponto é que após a igreja se misturar com o Estado e se tornarem Igreja Católica Apostólica Romana, ela se afastou de vez de todo o ensino ou ligação com Israel e com o povo judeu. Mas olha só que interessante. No começo do vídeo eu disse que tanto o judaísmo quanto o cristianismo precisam voltar para a Escritura, lembra? Voltar a ter a sua base, a sua referência nos profetas de Israel e nas profecias bíblicas. Por volta do ano de 1967, surgiram os primeiros judeus crentes em Yeshua, no Jesus que nós conhecemos. Esse tempo de restauração começou e surgiram dentre o próprio povo judeu líderes e professores que entenderam que o Messias já veio e que ele era Yeshua, Jesus, o Cristo. Esses judeus que há mais ou menos 3.500 anos conhecem a Torá de capa a capa, cada letra da lei de Deus, eles perceberam pela primeira vez que o ensino de Jesus, o Yeshua judeu, era totalmente coerente com todo o Antigo Testamento. Tudo o que Adonai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, tudo o que ele havia dito estava agora tornado claro, pleno na pessoa de Yeshua. Eles viram que nenhum dos mandamentos foi quebrado pelo Filho, mas foi tornado pleno na maneira que ele os apresentou. E eles entenderam que o judaísmo por si só não tem capacidade de transformar o interior do homem, do indivíduo, mas que o novo nascimento, pela fé no Filho de Deus, tem esse poder de escrever as leis de Deus na tábua do nosso coração. Eles compreenderam que todas as leis referentes ao sacrifício para perdão de pecados havia sim sido cumpridas completamente uma única vez e uma última vez quando o Filho de Deus foi sacrificado em nosso lugar. Eles leram a carta endereçada a eles mesmos, aos hebreus, e entenderam que quando há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. E essa lei aqui, que a carta aos hebreus trata, é especificamente a que trata de perdão de pecados. Leia lá você mesmo. Veja que o texto trata claramente sobre perdão de pecados e os sacrifícios que antigamente eram feitos e que agora eles não são mais necessários porque o Messias, Yeshua, Jesus o Cristo, derramou o seu próprio sangue para que nós tivéssemos o perdão. Esses judeus messiânicos começaram a ver que todo o discurso de Yeshua era baseado na Torá, que todos os seus ensinamentos eram o aprofundamento das leis de Deus. Eles compreenderam que não havia necessidade de se converter a nenhuma denominação, mas que eles podiam levar a sua vida da mesma maneira que o judeu Yeshua levava, honrando as leis do Eterno e obedecendo os seus mandamentos. Tendo a lei de Deus como parâmetro, mas não como um parâmetro religioso, mas um parâmetro plerosai, tornado pleno pelo Filho de Deus. Uma lei que não tem só um poder estético externo mas uma lei que é escrita na tábua do próprio coração. E olha que detalhe interessante. Você sabe que Jesus é chamado de o Nazareno, não é mesmo? Ele foi criado em Nazaré. E nada do que está escrito na palavra de Deus é aleatório. Tudo tem um motivo. Nazaré vem do verbo notzer, que significa literalmente guardar a Torá. Olha que maravilha isso, pessoal. Jesus, o Nazareno. Jesus, o guardador da Torá. Eu faço uma pergunta para você. Por que alguns ensinam que Jesus cumpriu a lei e que não há mais necessidade alguma de se praticar os ensinamentos do Antigo Testamento? Veja o que o profeta diz nessa profecia para o fim dos tempos. Quando o Messias, Yeshua, retornar e reinar sobre todas as nações, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Eterno. Isso é uma profecia futura, pessoal. Quando o Messias retornar, tomar o seu trono e se assentar nele para reinar sobre as nações, haverá a lei de Deus como parâmetro mundial. Isso aqui é claro demais. Eu não consigo entender como alguns líderes acham que a graça substituiu a lei. Que coisa é essa?
Veja essa outra aqui. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ensinará o quê? A Torá do Eterno. Todos aprenderão a lei de Deus. Mas aí vem alguns e dizem assim: não, a Torá e as festas e todo o Antigo Testamento é sombra do que viria. E porque são sombra, devem ser desprezadas? Pelo contrário, elas eram sombras até a vinda do Messias. Mas Yeshua, Jesus o Cristo, nos mostrou a maneira correta de praticá-las. Por exemplo, quando Jesus estava no cenáculo, comemorando a festa do Pêssar, a Páscoa, ele instituiu a ceia. E no momento do partir do pão, que antes era só um mandamento para os discípulos, ele parte aquele pão e diz: esse é o meu corpo, que será partido por vós. Quando ele toma o cálice, que antes era somente uma referência ao Cordeiro que deu livramento ao povo de Israel quando saíam do Egito, pelo sangue que foi passado nos umbrais da porta, agora Jesus ressignifica aquele ato e diz: esse é o novo testamento do meu sangue. Aquele Cordeiro lá do Êxodo era a sombra do que aconteceria comigo aqui. Eu sou aquele Cordeiro que dá salvação ao meu povo. Jesus não veio abolir a lei, ele veio dar plenitude a elas. Ele veio dar clareza ao que antes era sombra. Algumas dessas sombras ainda não estão tão claras. Profecias já foram cumpridas, mas algumas ainda não. Elas permanecem como sombras para nós. E é por isso que a lei de Deus é eterna. Porque enquanto existir céus e terra, a lei de Deus será necessária para nos instruir em justiça. E não só em justiça, mas a respeito dos tempos e acontecimentos que virão. Dentre os mandamentos do Eterno, ele deixou as suas festas solenes, as festas santas. Em cada uma dessas festas existe um tempo profético para acontecer. E o mais importante, em todas elas, em cada uma delas, a pessoa de Jesus é mostrada como o enviado de Deus ao mundo. E aqui eu vou fazer um outro parêntese. Você acha que o sábado é o quê? Será que Deus precisa de um dia da semana para poder falar com o seu povo? Será que nós não podemos adorar ao nosso Deus em quaisquer dos dias da semana? É claro que não, pessoal. O sábado é a sombra do descanso eterno que nós temos no Messias Yeshua, em Jesus o Cristo. Todas as vezes que nós paramos as nossas atividades, que nós paramos os nossos negócios para poder reunir a nossa família ao redor da mesa, estudar a Torá, a Bíblia, as profecias, ensinar aos nossos filhos, nós estamos dizendo para o mundo que está em trevas: existe um descanso eterno. Existe um Deus que criou todas as coisas em 6 dias e santificou o 7º dia para que nós, como humanidade, tivéssemos uma referência que existe um Deus criador de todo o universo. E é por isso que o judaísmo e o cristianismo têm que voltar a ter a palavra de Deus e a Torá como referência, ter os profetas de Israel como referência. Eu vou falar uma coisa aqui com todo respeito. O judaísmo, com toda a sua ortodoxia e guarda das festas, dos mandamentos, sem ver Yeshua como Messias, tem apenas uma religião pesada demais para se praticar. E do outro lado, um cristianismo que separa lei e graça, que não tem a sua referência nos profetas de Israel, é só mais uma religião como qualquer outra, tentando religar pela sua própria força o homem a Deus. E aqui tem um negócio interessante. Deus estabeleceu uma maneira correta que ele quer ser adorado. Ele mesmo estabeleceu a maneira do culto. Você pode ficar rouco de tanto cantar. Você pode fazer cultos intermináveis que duram semanas ou meses. Se não for como Deus estabeleceu, você pode chamar do que quiser, dar o nome que for, mas é uma idolatria. E às vezes as pessoas acham que idolatria é somente adorar a um Deus falso ou fazer um culto a uma imagem de escultura. Tudo que você substitui referente ao que Deus estabeleceu é idolatria. Nós precisamos urgentemente voltar a ter a nossa referência em Jerusalém. Nós precisamos voltar para a Escritura
e aprendermos o que realmente Deus quer de nós, o que Ele estabeleceu para o nosso relacionamento com Ele. E eu vou te lembrar uma coisa aqui. No dia da sua morte, quando você se colocar de pé diante do seu Criador, é você que terá que prestar contas a Deus. Não é o seu pastor, não é o seu líder espiritual, não é a religião que você congregava, não é o livro que você leu, mas você, pessoalmente. E o meu conselho é que você tenha os mandamentos e a lei de Deus escrita no seu coração. Porque o próprio Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito de Deus tenha te convencido através dessa pequena reflexão que é necessário que nós conheçamos as leis de Deus e vivamos por elas. E eu quero terminar com a profecia de Isaías. De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e ponha em você a Shalom, a paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.